Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 5 de julho de 2021, são 19 horas e 39 minutos. Lição número 8 da classe de jovens. Naum, até onde vai a paciência de Deus? Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. O consolo está na confirmação que Deus faz justiça. Resposta número 2. Naum profetizou impulsionado pela defesa humanitária. Ele se posicionou contra a tirania e o militarismo da Assíria. Ele aspirava por justiça, não apenas para ajudar, mas para todos os povos explorados, humilhados e injustiçados pela Assíria. Resposta número 3. Deus é tardio em irar-se porque concede chances para o arrependimento. Resposta número 4. Ganância, injustiça, violência, orgulho e egoísmo. Resposta número 5. Sim, Nínive foi destruída em 612 a.C. e o exército assírio foi aniquilado em 605 a.C. na Batalha de Carquemes. A destruição desta cidade foi total. Texto do dia. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Síntese: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, porém há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Muitas pessoas pensam que por não estar sendo julgado naquele momento, está cometendo algo que ele sabe que não deve fazer e continua fazendo e não acontece nada, ele pensa que ele está imune à justiça de Deus. Na verdade, o que Deus está permitindo é tempo, está dando tempo a ele para se arrepender, mas certamente se ele não se arrepender, o juízo virá, porque Deus não tem o culpado por inocente, independente de quem seja. Introdução: até onde vai a paciência de Deus? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade para o arrependimento. Infelizmente, há aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida. Pensam que sempre terão oportunidades, mas uma hora o juízo chega. Muitas pessoas se deixam levar pela questão da aparente falta de juízo de Deus. Como não está acontecendo nada como uma consequência do seu pecado, então ele pensa, ele acredita, ele se engana, achando que está imune à justiça de Deus. Entretanto, Deus, como ele é paciente, ele dá tempo para que o ser humano, a pessoa, o homem, se arrependa dos seus pecados. No entanto, se caso esse arrependimento não vier, certamente o juízo de Deus virá sobre ele. Nós precisamos compreender, mais do que nunca, que sim, Deus não tem o culpado por inocente, independente de quem seja. Deus, ele é longânimo, Deus é um Deus de amor, ele dá tempo para que a pessoa venha se arrepender. E o tempo que o Senhor dá, o Senhor geralmente costuma ser generoso com esse tempo. Entretanto, uma hora virá a justiça do Senhor, essa paciência do Senhor terminará, sabendo mesmo porque um dia nós partiremos para a eternidade. Então, quando a pessoa parte para a eternidade, como está a sua vida, né? Como está a vida desta pessoa? Será que está guardada em Deus ou não? Então aí vem a justiça do Senhor. Ele teve todo o tempo, teve toda a vida para se arrepender. Então não se arrependeu, então certamente o juízo virá. Naum, o Consolador. Naum significa consolador. Seu nome é mencionado na Bíblia uma única vez, justamente na introdução do seu livro. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação. Ele consolou seus compatriotas ao profetizar o fim da Assíria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época. Com isso, aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo e um instrumento de terror
para o ímpio. Então a justiça do Senhor, quando vem para aquele que é justo, é um consolo. Daí o significado do nome Naum. No entanto, ela é um instrumento de terror para aquele que pratica a impiedade, para aquela pessoa perversa. E Nínive era uma cidade extremamente perversa. Quando Jonas profetizou contra Nínive, eles se arrependeram. No entanto, não aconteceu na segunda vez, quando Naum trouxe a palavra do Senhor para Nínive. Então veja que aqui vemos o mesmo povo, a mesma nação, na verdade, a mesma nação, Nínive, outrora se arrependeu com a palavra do profeta Jonas e agora não. E Nínive, a lição deste dia nos trará, que vai trazer que a Nínive tinha algumas coisas terríveis, tenebrosas, faziam coisas execráveis. Então veja que o fato deles não se arrependerem desta segunda vez, da vez de Naum, quando Naum profetizou, fez com que a cidade fora completamente destruída. Data da profecia. Assim sendo, o livro poderia ter sido escrito de 663 a.C. a 612 a.C., em um espaço de aproximadamente meio século. Então vemos aí pouco mais de meio século. O Senhor deu tempo, mais ou menos aí em cerca de 50 anos, o Senhor deu tempo para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Não aconteceu. Foi a mesma coisa, foi a mesma dinâmica que aconteceu nos tempos de Noé, que foram cerca de 120 anos, mais ou menos, que o Senhor deu para que o povo se arrependesse e o povo não se arrependeu. Então salvou somente Noé e sua família. Então veja que o arrependimento, ele traz a consequência do perdão. No entanto, o fato de continuar praticando a impiedade trará um mais duro juízo diante do Senhor. Estrutura e mensagem do livro. O tom do livro é severo, a mensagem constitui um peso, ou seja, é uma sentença judicial, uma sentença judicial altera da parte de Deus. É possível vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Eles aboliram o arrependimento original na época do profeta Jonas e se voltaram para a iniquidade. Por isso, o tempo da retribuição divina havia chegado. Eles já conheciam a misericórdia divina, agora provariam da ira de Deus, de um Deus vingador. Precisamos entender que o juízo divino sobre o pecador não é uma vingança arbitrária, mas o devido processo da providência moral e da lei da semeadora. Então, primeiro nós vemos que outrora o povo se arrependeu, como eu já falei anteriormente, o povo se arrependeu. Ou seja, o povo presenciou, sentiu a graça do Senhor, eles foram ali presenteados com esta graça, com essa misericórdia de Deus quando o profeta Jonas profetizou. No entanto, eles se voltaram para o que eles eram. Então veja que agora eles vieram sentir a vingança do Senhor. Aí veio sobre eles a justiça de Deus, o juízo de Deus. Outrora eles conheceram a misericórdia do Senhor e agora vão conhecer a justiça do mesmo Deus. Então vemos que o que o Senhor fez não foi uma coisa arbitrária, ou seja, não foi algo porque Deus quis fazer. Não foi uma coisa de qualquer maneira. Aconteceu porque de fato eles se viraram contra o Senhor, então o juízo certamente viria. A natureza de Deus, a longanimidade de Deus. Todavia, a longanimidade de Deus não pode ser vista como impunidade, pois uma hora o fluxo da misericórdia é interrompido e os reservatórios da ira são abertos. A aplicação da ira divina não é precipitada, Deus não comete injustiças. Sua ira é derramada sobre o culpado e jamais penalizará o inocente. Outrora, muitas pessoas acreditam e perguntam-se onde está o Senhor diante de tanta maldade. Pois bem, o Senhor ele não vai penalizar o inocente. Para tudo o Senhor tem um propósito. E quando aos nossos olhos o inocente está sendo penalizado, na verdade o Senhor o sabe.
Então veja que às vezes a pessoa é inocente aos nossos olhos e não aos olhos do Senhor. Veja que a misericórdia do Senhor, ela pode ser interrompida quando as pessoas insistem em permanecer em seus pecados. Uma hora esta misericórdia ela é cessada. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Entretanto, as pessoas abusam dessa graça, ou melhor, dessa misericórdia, e também abusam da graça. Então, uma hora essa graça para, a misericórdia para, então vem o juízo. Então veja que apesar de Deus ser um Deus longânimo, Ele permite o tempo, né? Ele dá tempo para que a pessoa venha se arrepender. Entretanto, muitas pessoas não se arrependem, mesmo vivendo tantos anos. Muitas pessoas ainda não se arrependem, né? Não conhecem, né? Não procuram a misericórdia do Senhor, não aceitam a graça do Senhor. Deus amoroso e vingador. Muitos concebem erroneamente o amor de Deus como uma bondade natural permissiva. Porém, o amor de Deus é rigidamente justiça, e foi por esse motivo que Cristo morreu. Judá estava sempre debaixo de constantes ameaças da parte dos assírios, tendo a obrigação de pagar altas somas de dinheiro. Todavia, essa opressão findaria e o povo ficaria livre deste jugo, que seria quebrado por Deus. O que representa a vingança para uns simboliza a justiça para outros. Na cátedra do julgamento está o Senhor, o justo juiz de toda a terra. O Senhor, Ele mede toda a justiça. Ele é a justiça. Ele não pratica injustiças. Nele não há sombra de variação. O Senhor é justo, é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus que nos dá na graça, mas também Ele faz justiça, entra em juízo. E as pessoas tendem a observar e pensar, porque Deus é amor, acha que tudo é válido, tudo posso fazer, porque Deus é amor, então eu vou continuar pecando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque o Senhor está me permitindo, né? O amor de Deus é uma desculpa permissiva para alguém continuar em pecado. Isso é um engano, Não é porque o amor do Senhor é extraordinário, como diz João 3,16, né? A tal maneira que o Senhor amou o mundo, é um amor incondicional, um amor extraordinário. Nós não conseguimos quantificar amor nenhum, e muito menos o amor de Deus. É um amor sobrenatural, nós não compreendemos. Entretanto, o amor também tem tolerância, e o Senhor tem tolerância. Então, quando chega a cota, né? Quando chega a tolerância ao máximo, certamente o Senhor entrará em juízo. Como diz o nosso texto básico, o Senhor não tem o culpado por inocente. Então nós vemos que muitas pessoas continuam vivendo uma vida de qualquer maneira, achando, inclusive até mesmo na igreja, leva a vida de qualquer maneira porque pensa que o Senhor, por ser amor, vai permitir todo tipo de pecado. Não, o Senhor não pactua com o engano, o Senhor não pactua com o pecado. Se está acontecendo pecado e está tendo a permissão do Senhor para acontecer tal coisa, não se engane, um dia o juízo virá. Deus apenas está dando tempo para que a pessoa venha se arrepender, mas se não se arrepender, certamente o juízo virá, e isso aqui é certo. Isso não tem para onde querer fugir, né? Dá um jeitinho brasileiro, né? Como diz o outro, né? O Senhor é bom. A bondade nesse caso não está apenas em contraste com o mal, mas também contra o mal. Se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão e seria falha. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável ou fragilizado na hora de executar os seus juízos. Pelo contrário, quando necessário, persegue os seus inimigos com trevas. Como eu já falei anteriormente, muitas pessoas acham que o amor é um cartão para continuar pecando. O Senhor, Ele é um Deus de amor. Entretanto, por mais que Deus ame o homem, né, a raça humana, o juízo dele virá sobre todas as nações, como diz Obadias no versículo 15. Então nós veremos, né, que nós perceberemos que o juízo do Senhor virá. Na verdade, esse juízo acontece todos os dias.
apesar que muitas das vezes nós não estamos vendo porque não está acontecendo perto de nós. Mas o Senhor, Ele certamente entra com justiça nas causas. E veja que o juízo do Senhor, Ele não anda de qualquer maneira, não é algo arbitrário, não é uma forma de qualquer maneira. O Senhor, Ele tem métodos, E muitas pessoas acham que porque Deus é amor, Deus não vai entrar com justiça. Deus não vai fazer não me dará uma punição, né? A pessoa pensa assim, não, o Senhor não me dará uma punição porque Deus é amor. Mas se esquece que a Bíblia também diz que como Deus é justiça, Ele certamente, a lei da semeadura, como diz Gálatas 6:7, o que o homem plantar, isso também se fará. Deus permite nós plantarmos qualquer semente, entretanto a colheita ela é obrigatória. Você planta o que você quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Você vai colher aquilo que plantou. Então muitas pessoas se esquecem desta parte, que certamente a colheita ela virá, uma hora a colheita virá e certamente as pessoas vão se arrepender das suas consequências. Queira Deus que se arrependam ainda numa posição que ainda dê tempo para o arrependimento de coração, para que venha de fato aceitar a Cristo como Salvador, né? Não vá para a eternidade sem esse arrependimento. Os pecados da Assíria, até onde vai a paciência de Deus? Ganância e injustiça. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade cheia de mentiras e roubos. Os acordos e tréguas com as nações próximas eram quebrados e as palavras descumpridas. Então vejamos aqui duas questões, né? A ganância e a injustiça. Então as pessoas não tinham palavra, não cumpriam com a sua palavra. Faziam acordos, mas quebravam o acordo sem um prévio aviso, faziam de qualquer maneira, não existia uma lei, algo que desse uma ordem para essa cidade, não existiam pessoas ali com um coração puro diante do Senhor. As pessoas eram pessoas, como eu já falei, execráveis, pessoas terríveis. Então as pessoas elas vinham na cidade com mentiras, vinham com roubos, as pessoas observavam que Naum tinha uma palavra dura, mas era uma palavra justamente por isso, porque o povo de Nínive era um povo mau. Então, muitas das vezes, às vezes até acontece na nossa igreja, por exemplo, ou na sua igreja também deve acontecer, a nossa igreja que eu falo no sentido geral, às vezes vem um ministro para trazer a palavra e vem uma palavra dura, uma palavra firme, e às vezes as pessoas não conseguem compreender que aquela palavra firme que aquele irmão está dando ou aquela irmã está ministrando é apenas um reflexo da igreja. Por quê? Porque a igreja está trabalhando com uma forma de pecado, está fazendo coisas horríveis, as pessoas às vezes até sabem, aí vem justamente uma pessoa de fora, justamente para corrigir este negócio. Era a dinâmica ali de Naum. Naum veio para falar da palavra do Senhor, uma palavra firme. Por quê? Porque era a ideia do povo de Nínive. Se Nínive fosse um povo que louvasse o nome do Senhor, certamente as profecias seriam amigáveis, seriam amorosas, seriam uma profecia de prosperidade, mas não era esse o caso de Nínive. Então, geralmente, a palavra do Senhor que vem a nós é apenas o reflexo da nossa vida diante de Deus. Então, se a palavra do Senhor para nós está sendo uma palavra dura, então é porque nós precisamos nos consertar. A Bíblia fala lá em João capítulo 6, versículo parece 68, que Pedro disse para Jesus: para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. E por que essa questão? Porque Jesus deu uma palavra firme, foi um discurso duro do Senhor Jesus. Então as pessoas queriam, vamos dizer aqui para o nosso entendimento, né, que Jesus maneirasse no discurso, né, que não fosse uma pregação muito dura, fosse uma palavra que agradasse a todos, massageasse o ego, os corações de todos. Mas o Senhor Jesus disse o que a Pedro? Querei ir após eles? Aí foi onde Pedro disse: para onde iremos nós? Somente tu. Para quem, né? Perdão. Para quem iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Então, quando o Senhor nos dá uma palavra dura, uma palavra firme, é porque na verdade o Senhor quer que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e que continuemos com Ele, que tem as palavras de vida eterna. A violência e a soberba.
Os assírios eram mestres do terror. Essa reputação foi conquistada por todas as crueldades cometidas ao longo dos anos. Eles decepavam as mãos, os pés, orelhas e narizes, como também esfolavam os cativos vivos, além de muitos outros atos abjetos de tortura. Seus deuses eram retratados como guerreiros. O comportamento cruel daquele povo era temido por todas as nações da época. Olha como eram terríveis o povo de Nínive. Era um povo cruel, execrável, eram terríveis. Então a fama de Nínive era terrível. As pessoas tinham medo da nação, tinham medo de Nínive. Era algo atemorizante. As pessoas tinham medo de que eles viessem contra a sua cidade, porque sabiam que eles eram muito cruéis. Então veja que a justiça do Senhor, ela iria vir. Se o povo se arrependesse, certamente o Senhor não iria punir a cidade, não iria punir o povo. Mas o povo continuou firme no propósito de continuar pecando, de continuar com a vida de engano, de roubo, de tortura. E o Senhor não pactua com este negócio. Como eu já falei, aconteceu aqui em Nínive algum tempo para que eles viessem se arrepender. Mas como não se arrependeram, o Senhor veio e destruiu a cidade, acabou com a cidade, né? Egoísmo. O que diríamos de Nínive que se alienou e se encastelou em seu próprio egoísmo? Naum apresenta um evento histórico que era de conhecimento dos assírios, para que eles entendessem a mensagem do juízo. O egoísmo daquele povo o destruiu. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. A sentença judicial divina já tinha sido expedida. A mensagem se cumpriu. Nínive foi destruída em 612 a.C. e o exército assírio foi aniquilado em 605 a.C. na Batalha de Cárquemes. A destruição da cidade foi tão completa, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi descoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente em ruínas. A palavra do Senhor foi uma palavra firme, foi uma palavra terrível, foi algo que acabou com o egoísmo do povo de Nínive. E quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida de egoísmo? Acham que o seu egoísmo vai fazer algo por elas. Na verdade, o egoísmo só acende a ira do Senhor. O Senhor não pactua com esse negócio. Então, quantas pessoas hoje no egoísmo, na soberba, ou às vezes só pensam em si mesmo. Então veja que o Senhor, ele é tardinho em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. E por que o Senhor é tardinho em irar-se? Porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem um amor imensurável e o Senhor dá tempo para que as pessoas venham arrepender dos seus maus caminhos e se converta a Ele. Conclusão. O livro de Naum traz uma séria advertência para todos nós, pois devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Não devemos abusar da paciência de Deus, tentando testar o limite de sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal experimentarão a sua ira. Então que nós venhamos a cada dia ficar com a misericórdia do Senhor, dar ouvido à advertência de Deus. Quando Deus nos advertir, nós venhamos obedecer imediatamente. O ideal é que nós venhamos ter uma vida reta diante do Senhor, mas se porventura nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, o que acontece? O Senhor nos dá uma palavra de correção, que nós venhamos ter a humildade de acolher essa advertência do Senhor, reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e pedir perdão a Ele e voltar para os seus santos caminhos. Porque certamente, se assim não acontecer, a ira do Senhor virá contra nós. Como eu já disse anteriormente, o Senhor, ele não vai poupar nem a um e nem a outro na questão de não se arrepender. O Senhor, ele, apesar de ser um Deus de amor, ele também é um Deus
vivo, é um Deus de justiça, é um Deus severo. Então o Senhor, ele vai entrar em juízo. Quantas pessoas, por exemplo, vemos que faziam coisas, mas quando se voltam contra o Senhor permite coisas terríveis. Veja, por exemplo, a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha a história de Davi, veja o que aconteceu com Davi. Entretanto, Davi disse o quê? Pediu apenas o Senhor uma coisa para Deus, que ele não retirasse de mim o seu Espírito Santo. Então, por quê? Porque Davi se arrependeu dos seus pecados, dos seus muitos pecados, e eram pecados execráveis, terríveis, mas alcançou a misericórdia. Por quê? Porque se arrependeu, diferente de outras pessoas que não se arrependem quando ouvem a voz do Senhor, como foi o caso, por exemplo, de Faraó, que teve a oportunidade de se arrepender do que estava fazendo, não o fez, e terrível foi o seu fim e também de todo o seu exército. Então, o Senhor, ele também veio também com uma questão também de Senaqueribe, que também da mesma forma não aceitou as palavras do Senhor. Então, que nós venhamos a cada dia compreender que o Senhor, ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E assim como Deus não faz acepção de pessoas para salvar, o Senhor também não faz acepção de pessoas para entrar com justiça, para entrar em juízo. Então que nós venhamos a cada dia mais nos humilharmos na presença santa do Senhor, para que assim nós venhamos ter uma vida cristã diante do Senhor e uma vida de arrependimentos, uma vida que voltada para a santidade com o Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!